Caros senhores, sejam bem-vindos a mais um Histórias de Quinta. Se você é novo no canal, toda quinta-feira eu comento um pouco sobre matemática, física e também converso com o pessoal do grupo do Telegram. Eles sugerem assuntos para mim, tá? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, do assunto da grande bomba de entropia, ou o Big Bang, tá? Então, a primeira coisa que eu peço para vocês limpem a mente de vocês com tudo que vocês sabem do Big Bang, tá? Limpa tudo. Porque o que a gente vai aprendendo, tá? É sempre uma história com um caminho, tá? Muito pedagógica, mas que nem sempre, ou quase nunca, é verdade, tá? Então, vamos limpar tudo que a gente sabe e vamos começar isso do zero, porque essa história começou no lápis, tá? Bom, primeiro de tudo, a teoria do Big Bang não é uma teoria de criação, tá? Ela é um modelo matemático sobre a evolução do universo, tá? E o que é importante? É uma teoria ainda, aliás, nada mais é lei, tá? Esse negócio de lei da gravitação, lei disso ficou para o passado, nunca mais, não existe mais lei na física. Existem algumas leis, alguns princípios, tá? Princípios de fé, na verdade, mas não se usa mais a palavra lei como se usava antigamente. É tudo sempre uma teoria, tá? Só que é o seguinte, é uma teoria que você testa ela, tá? Você tem previsões que você faz com essa teoria e você faz experimentos com satélites, com radares, com várias tecnologias. Então, assim, essa teoria, esse modelo do Big Bang, tá? Ele é verdade. Ele tá certo na maioria das coisas que ele fala. O que acontece é que o pessoal se prende a alguns detalhes ou outros, tá? Para testar e aí se descobrem coisas novas, mas a direção tá certa, tá? Ela é uma teoria comprovada com experimentos, tá? Então, o meu objetivo aqui, eu preparei alguns assuntos que eu quero falar, não são muitos assuntos, tá? Mas eu acho que para a gente chegar no assunto do Big Bang, entender isso de uma maneira diferente, a gente precisa falar de teoria da relatividade, tá? O Big Bang, ele é um filho da teoria da relatividade, tá? Mas ele é um filho que cresceu tanto que ganhou uma área de estudos só para ele, tá? Essa área recebe o nome de cosmologia. Eu vou deixar bastante bons links para vocês estudarem cosmologia. Links brasileiros, links gringos, tá? Então, fiquem tranquilos com isso. Como eu disse, a relatividade, ela é a mãe da teoria do Big Bang, tá? E o que é a teoria da relatividade? Primeira coisa, a teoria da relatividade não surgiu com Einstein, tá? Já existia a relatividade de Galileu, tá? De Galileu Newton, nós chamamos assim. A relatividade, ela é uma forma de você conectar, tá? Matematicamente, dois pontos de vista, dois referenciais que vão descrever um fenômeno, tá? Então, não pode existir uma única forma de descrever um fenômeno. Por exemplo, se eu estou parado descrevendo um fenômeno, a queda da maçã, e o cara está andando ali no vagão, no trem, e também está olhando a maçã, as nossas descrições vão ser diferentes. Porque, por exemplo, do meu ponto de vista, a maçã está caindo só para baixo. Do ponto de vista do cara do trem, a maçã está caindo numa parábola, tá? Porque do ponto de vista dele, ela tem uma velocidade, contrária à velocidade do trem. Então veja, nós vamos ter descrições cinemáticas diferentes, mas nós temos que concordar com a mesma física. A dinâmica tem que ser a mesma. Nós vamos ter que concordar com o que a maçã vai fazer. Ela vai cair no chão e o que isso vai causar no mundo, tá? Essa consequência da maçã cair no chão, vai ser causa para uma nova fenômeno que vai ter uma consequência, depois vai ter uma nova causa. Todas as consequências geram novas causas, todas as causas geram novas consequências, dando um encadeamento no universo. Nós temos que concordar com isso, tá? Agora, a cinemática de como as coisas estão andando, a gente não tem que concordar. Nunca vai concordar, depende da sua velocidade, tá? Mas o que o Newton e o Galileu perceberam é que essa descrição, ela poderia ser bem universal, tá?
desde que você tivesse uma classe de referenciais privilegiados, tá? Veja, foi um salto, porque de acordo com Aristóteles, tá? Existia um referencial preferencial, um só, o privilegiado, que é o chão. O chão é um referencial privilegiado. Newton e Galileu deram um passo extra. Eles falaram, não é só o chão que é privilegiado, tá? Tem outros referenciais, aliás, tem infinitos, mas todos eles têm algo em comum. Eles são referenciais inerciais, tá? E agora, eu peço licença para os físicos, porque eu tenho que falar as coisas de um jeito que todos entendam, tá? Então, vamos encontrar uma forma prática de encontrar um referencial inercial. Então, suponha, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para me ajudar aqui, ó. Deixa eu pegar essa agendinha. Suponha que você tem uma armação, tá? Uma armação de ferro, igual essa agenda aqui. Só armação, tá? Só armação. Se você pôr uma molinha aqui, uma outra molinha aqui, uma outra molinha aqui e uma outra molinha aqui e pôr uma bolinha aqui no meio. Faz isso. Isso aqui é um acelerômetro, tá? Se essa bolinha sair do centro, eu estou acelerado. Se eu fizesse isso aqui no meu escritório, essa bolinha iria aqui para baixo, tá? Significa que eu tenho uma aceleração aqui, mas está para baixo. Se eu quiser movimentar no plano, não tem aceleração, mas tem só para baixo. Então aqui no plano, para esses movimentos nessa direção, o meu referencial é inercial, tá? É isso que ela quer dizer. Mas onde você encontra bons referenciais inerciais? No espaço, longe de tudo. Lá o referencial é inercial, o acelerômetro fica paradinho. E isso é muito importante, tá? O que Newton e Galileu perceberam? Que as leis da mecânica, elas funcionavam da mesma forma para todos os referenciais inerciais, tá? Então, um cara num referencial inercial, ele não precisa concordar com a velocidade de um objeto que o outro referencial inercial está descrevendo, tá? Mas ele vai concordar com a aceleração e com a força, tá? Então, bingo, matou. Referenciais inerciais são os melhores para descrever a natureza. Agora, nem sempre você está num referencial inercial, tá? Se eu estiver no meu carro aqui dirigindo, eu faço uma curva para cá, eu venho para lá, vou para o outro lado, tá? Dentro do meu carro, o meu referencial não é inercial. E aí o que acontece? Quando você sai de referenciais inerciais, você também consegue usar as leis de Newton, tá? Só que começa a aparecer umas forças que não têm origem física. Por exemplo, eu estou no meu carro aqui parado, eu viro o volante e eu vou para o lado. Que força é essa que está me jogando para o lado? Eu estou no carro, eu não estou vendo nada fora. Vamos supor que eu estou dirigindo num plano infinito, com o vidro fechado, tudo preto, eu não estou vendo nada. A hora que eu viro o meu volante eu vou para o lado, tem uma força me puxando. Não existe, com relação ao meu referencial, uma origem física nessa força. É o que nós chamamos de força fictícia. Por que fictícia? Porque ela não consegue transferir energia, ela não consegue realizar trabalho, essa força. Ela é sempre perpendicular ao movimento, tá? Então, a descrição do referencial não inercial, ela cria forças fantasmagóricas, tá? Forças fictícias, sem origens físicas, mas você consegue descrever. Então, esse era um problema, talvez um problema menor, chamavam de forças inerciais, tá? Mas que existia, tá? Bom, dá para você descrever a mecânica se você aceitar que em referenciais não inerciais surgem esses problemas, mas beleza, ok. O problema foi quando apareceu esse fenômeno aqui, ó. Olha só, vou fazer um experimento pesado aqui com vocês. Quando você coloca isso aqui, ó, na jogada, luz, tá? Isso é o eletromagnetismo. Quando você inclui o eletromagnetismo, a coisa azeda, tá? Aquelas leis que o Galileu aquela relatividade que o Galileu e o Newton tinham colocado para de funcionar. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Suponha que minha mão aqui seja uma espira e isso aqui seja um ímã e eu tenho um galvanômetro ligado, tá? Toda vez que eu aproximo o ímã da espira, tá? O galvanômetro ele acusa uma corrente toda vez que eu aproximo. Beleza? Guarda isso. Toda vez que eu aproximo a espira do ímã,
o galvanômetro acusa uma corrente. Beleza, beleza. Parece que está tudo certo, né? O problema é que você tinha uma lei para descrever isso e outra lei para descrever isso. E elas não eram equivalentes, porque uma das leis levava em consideração energia, que não existia na outra, tá? Ou seja, existia um desbalanço energético no eletromagnetismo, utilizando as ideias de Galileu e a relatividade de Newton, tá? Isso gerava muitos problemas. De fato, esse é um exemplo de laboratório, tá? São leis físicas diferentes, mas se você explora as equações do eletromagnetismo com a relatividade de Galileu, tudo dá problema. Bom, foi isso que o Einstein veio resolver. Eu vou deixar um link para vocês com os trabalhos do Einstein, tá? Tem aí, acho que 5 trabalhos traduzidos para o português, tá? E no trabalho de 1905, o qual ele descreve a teoria da relatividade, ele começa na primeira linha tratar desse problema aqui, ó. Tanto que o trabalho chama sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Ele não chama de teoria da relatividade. É uma teoria de relatividade, mas ele quer tratar da física, tá? Ele quer que a física seja a mesma. Então, o que o Einstein propõe lá? Ele propõe que a teoria do Galileu precisa sofrer uma modificação. É preciso mudar a teoria de Newton-Galileu, tá? Como é que essa relação entre referenciais se dá. E ele precisou incluir um princípiozinho novo, tá? Pouca coisa, besteira, que a velocidade da luz é constante, tá? A velocidade da luz, ela também significa a velocidade da causalidade, mas eu acho que eu não quero entrar nisso aqui, que vai ser muita coisa para esse vídeo. Bom, o Einstein fez isso e ele resolveu o problema. Ele criou uma forma nova de conectar o espaço, uma relatividade nova, né? E nela tudo funcionou. A mecânica funcionava, o eletromagnetismo funcionava, e no fundo, a teoria da relatividade, ela é uma teoria de espaço-tempo, tá? É isso que ela trata, como diferentes posições no espaço e no tempo descrevem a mesma física, tá? Como é que faz para isso acontecer? Como é que eu conecto esses referenciais? Eu fiz uma observação no referencial, tem um outro referencial andando. Como é que eu conecto essas coisas para elas escreverem na mesma física? É isso a teoria da relatividade. Mas tinha alguns problemas, tá? 2 problemas. Ela descrevia tudo com exceção da gravidade. A força gravitacional dava problema, tá? E também o Einstein ele queria generalizar o princípio. Para o Einstein não fazia sentido existir uma classe de referenciais privilegiados, tá? Como o referencial inercial, vendo que por que existe um referencial privilegiado? Ele queria expandir a teoria dele. Ele queria que ela valesse para todos os referenciais, tá? E só para vocês terem noção, por que a gravidade dava problema? Porque a relatividade restrita de Einstein, a primeira que ele fez, ele falou que, espaço, tempo, posição, tudo era relativo, tá? Dependia do referencial, tá? Que você estava medindo. Então, se você tem a Lua girando em torno do Sol, tá? Ela está com uma distância r. Essa distância r, você está medindo com relação a qual referencial? Porque eu posso ter um referencial que essa distância é menor, tá? Isso aí é um negócio de contração de espaço, dilatação do tempo. Então, assim, era impraticável a gravitação com a relatividade restrita. Então, Einstein identificou que tinha um problema e ele também queria expandir, tá? E foi isso que o Einstein fez a partir dos próximos anos do trabalho dele. Ele publicou esse trabalho em 1905. Em 1907, ele deu uma demonstração de 2 páginas da fórmula E igual a mc ao quadrado, tá? Outros já tinham demonstrado essa fórmula, tá? Mas ele deu uma explicação muito boa, ele era muito bom em criar experimentos mentais. E aí, a partir de 1907 até 1915, ele publicou vários ensaios, tá? Sobre insights que ele teve sobre a gravidade. E um desses insights foi o seguinte: suponha que você está no elevador, tá? E o cabo é cortado. Se você está caindo no elevador, suponha que você está caindo. Tudo ao seu redor está caindo. As suas moedinhas no bolso estão caindo, está tudo caindo junto com você. Tudo caindo junto. Ué, parece que você está num referencial inercial, porque está todo mundo caindo igual, tudo está caindo igual.
Então ele viu que se ele considerasse num campo gravitacional um referencial em queda livre, ele era igualzinho ao referencial inercial. Tá? Mas espera lá, no referencial inercial funciona a relatividade restrita. Então o que ele falou, eu consigo colocar referenciais inerciais em campos gravitacionais, mas eu vou ter que pôr infinitos referenciais inerciais, um do ladinho do outro, porque tem que ser pequenininho. Se for muito grande, o campo gravitacional ele não é uniforme, né? Ele é assim, ó, tá? Ele tem um divergente, tá? Ele não é uniforme. Então, mas localmente ele é como se fosse uniforme, tudo cai retinho junto, localmente por um período de tempo curto. Então o Einstein percebeu que poderia atacar a gravidade utilizando referenciais inerciais. Porém, aí por trás tem um pensamento absurdo. E é um pensamento que você usou a vida inteira na escola, não te falaram, tá? Mas você já usava na escola a relatividade geral e não sabia, tá? E aí eu preciso voltar um pouquinho para o Newton. Newton formulou a segunda lei dele dizendo que a força era igual massa vezes aceleração, tá? Força é uma interação que a vizinhança de um corpo exerce sobre ele e resulta na aceleração. Essa proporcionalidade, tá? Você pega mesmas forças, mesmas interações causam acelerações diferentes para diferentes corpos. Essa restrição à aceleração ele chamou de massa inercial. Guarda isso. Newton também descreveu uma fórmula maravilhosa para a gravidade que levava em consideração uma grandeza que ele apelidou de massa gravitacional. Tá? Acontece que não existe nenhuma razão para uma coisa ser igual à outra. Não existe. Mas sabia-se que elas eram proporcionais. A massa inercial é proporcional à gravitacional. Porque o Galileu já fazia os experimentos das bolas que ele lançava lá da Torre de Pisa. Perfeito. Isso permite quando você iguala a força gravitacional com a força de Newton. De um lado você tem F é igual a ma, do outro você tem a massa vezes a massa de um outro corpo, constante gravitacional, r quadrado, corta as duas massas, a aceleração gravitacional é igual a constante gravitacional, massa do corpo, sobre o r ao quadrado. Esse cortar as duas massas é relatividade geral. Tá? Por quê? O Einstein falou o seguinte, olha, aquela hipótese que nós tínhamos, que as massas são proporcionais, ninguém identificou até hoje que elas são diferentes. E ninguém conseguiu ver que essa proporção é diferente de 1. Então, ora, a natureza deve estar nos indicando que a massa gravitacional é exatamente a massa inercial. É a mesma coisa. Tá? E por que isso é brilhante? Porque se a massa gravitacional é indistinguível da massa inercial, então significa que um referencial acelerado ele é indistinguível de um referencial num campo gravitacional. Ou seja, ele criou um princípio de equivalência. Esse princípio foi testado numa precisão absoluta, tá? Agora, faz uma semana. Foi essa semana, vou até colocar o link aqui da inovação tecnológica. Uma notícia saiu essa semana. Os caras testaram de novo esse princípio numa precisão jamais alcançada. E eles já estão testando esse princípio há muitos anos, desde 1908 pelo menos. Tá? Então o Einstein falou, olha, se essas duas massas são indistinguíveis, então você não consegue distinguir aceleração de gravitação. Tá? Passa a ser a mesma coisa. Então criou-se uma equivalência entre esses dois mundos, que o que acontece em um também acontece no outro. E isso é incrível, porque você passa a tratar a gravidade agora como um problema de aceleração. E o que tem a ver? Vamos lá. Suponha que você tem aqui uma plataforma, tá? Essa plataforma, ó, fazer propaganda do livro aqui, ó. Colega do IMEC. Você tem uma plataforma, tá bom? Se essa plataforma começou a girar, ela está acelerada, tá? Então pega um ponto aqui na plataforma que está girando, tá? Agora vamos fingir que o livrinho está girando, eu vou deixar ele parado. Esse ponto aqui, como ele tem uma velocidade nessa direção, com relação ao meu referencial que está parado observando a plataforma, tá? Esse cara aqui vai ter uma medição de espaço contraída. É a contração de Lorentz. Agora, esse cara que está aqui do outro lado, que está com um raio um pouco maior, vai ter uma outra contração de Lorentz, maior que a desse, porque a velocidade linear dele é maior. E por aí vai.
Então, no referencial acelerado, cada ponto aqui do espaço vai medir, vai ter uma régua própria e um cronômetro próprio. Cada um vai ter uma noção de espaço e de tempo própria. Ou seja, o espaço, uma plataforma girando, cada ponto aqui, cara, tem uma noção de geometria. Se eu desenhar um triângulo aqui no plano e andar com o meu triângulo, não acontece nada na geometria plana. Agora, se o referencial está girando, se eu desenhar um triângulo e andar, o triângulo vai se deformando, os ângulos aumentam, diminuem. Então, assim, o que está acontecendo? A aceleração está mudando a geometria do espaço. Agora, se a aceleração é equivalente à gravitação, então deve acontecer o mesmo na gravitação. A gravitação altera o espaço. Ou pensando ao contrário, gravitação é mudança de geometria no espaço-tempo. Então Einstein conectou gravitação com geometria, tá? E no fundo, aquela ideia brilhante que ele teve de pegar pega um referencial acelerado, agora acelerado ou com gravidade é a mesma coisa. Eu sempre consigo encontrar nesse referencial referenciais que são inerciais, tá? Pega um referencial ali que está caindo em queda livre nesse referencial. Aquele referencial inercial. Pega infinitos referenciais desse e aprenda a conectar matematicamente um com o outro. E aí você vai ter uma descrição completa, tá? Bingo! É isso que você tem que fazer, tá? Então, dessa forma, você trata qualquer tipo de referencial. Só que aí tem que entrar uma matemática nova. Matematicamente, como é que você faz isso, né? Então, o que acontece? Na física, uma curiosidade, né? No colégio, quando você trabalha com equações, você tem como incógnita um número. Na física, a incógnita é uma equação. Então você tem uma equação que gera equações, tá? Quando Einstein finalizou a grande equação dele, ele tinha uma equação que gerava novas equações. Na verdade, a equação da gravitação do Einstein, elas são 10 equações. 10, acho que é isso, 10 ou 11. São 16 equações, só que eu acho que 6 dessas equações, elas são repetidas. Tá? Então acho que dá um líquido de 10 equações, acho que é isso mesmo. São equações muito complexas, tá? São equações que relacionam geometria com massa e energia. Basicamente isso, físicos. Dá um desconto, tá? Tô falando com todo mundo aqui. Então, o que acontece? O Einstein conseguiu essa equação em 1915. Essa equação era a equação que conectava referenciais não inerciais, tá? E explicava a gravitação. Agora, nem o próprio Einstein achava que seria possível encontrar uma solução dessas equações, tá? E para surpresa dele, quando Einstein publicou em 1915 esse trabalho, a Europa estava em guerra, né? No meio de uma trincheira lá na Alemanha, um matemático chamado Karl Schwarzschild, ele conseguiu encontrar uma solução, e não é qualquer uma, era a solução do buraco negro, tá? Então isso 3 meses depois que o Einstein publicou. Então você vê que o cara era um gênio, estava no meio do tiroteio lá, fazendo relatividade. O Einstein ficou maravilhado e o mundo também com essa equação. Agora, essa equação, ela trouxe uma visão absurda, tá? O que a equação fala? Se você me dá a energia e a massa, eu te falo qual é a gravidade. Agora entenda, quando eu falo gravidade, tá? É o mesmo que falar espaço-tempo, tá? Na verdade, quando alguém fala para você, a teoria da relatividade geral de Einstein é uma teoria de gravitação, ela está querendo dizer a mesma coisa que a teoria da gravidade de Einstein é uma teoria de espaço-tempo, tá? Significa a mesma coisa. E em palavras modernas, o campo gravitacional é a mesma coisa que o espaço-tempo, tá? Se trata da mesma coisa. Então, voltando, se você me dá energia, eu te falo como é a gravidade ou o espaço-tempo. Ao contrário, se você me der a estrutura do espaço-tempo, eu te falo qual energia está envolvida lá. Então, o Einstein quis brincar com a equação. Então, o que ele falou? Bom, vamos começar por baixo, vamos começar analisando o universo inteiro, tá? Então, o que ele fez? Eu vou colocar a hipótese da energia do universo e você vai me dar a geometria dele. E que hipótese você vai colocar? Sei lá, vamos supor que o universo tem energia homogênea, tá? Ela é homogênea e ela é isotrópica. Isotrópica é
na direção que eu olho não importa, eu vejo o universo da mesma forma, tá? E se eu me deslocar no espaço-tempo, tá? Eu também vou ver a mesma energia. Quando você põe essas condições nas equações de Einstein, ela te dá uma geometria, ou uma gravidade, mesma coisa, galera. E essa geometria era instável. Ela fazia o universo ou expandir ou contrair. Porém, o Einstein não acreditava nessa ideia. Para ele, o universo tinha que ser estático, tá? E ele falou, puta, tem coisa errada na minha equação, como é que eu arrumo ela? Aí ele conseguiu matematicamente pôr na mão uma constante física chamada lambda, tá? E se chamou de constante cosmológica. Quando você colocava ela no valor certinho, ela deixava o universo estático, tá? Mas era altamente instável, mas estava estático. O que é um negócio instável? Suponha que eu tenho um morro assim e uma bolinha, tá em equilíbrio. Se eu der um teco na bolinha, a bolinha vai embora. Tá em equilíbrio, qualquer forcinha que você fizer, a bolinha vai embora. Aqui não, aqui é o contrário. Põe uma bolinha aqui, eu dou um teco, a bolinha vai oscilar e vai voltar para a posição dela. Isso é um equilíbrio estável, tá? O Einstein publicou isso em 1917, beleza, tá aí no... Inclusive tá, eu vou colocar aqui no link, tá? Essa publicação do Einstein. Acontece que em 1922, um russo, Friedman, ele virou e falou, Einstein, tá vendo essa constante que você colocou? Olha, as suas equações continuam válidas se essa constante tiver qualquer valor, tá? Então, esse seu valor que você colocou aí foi uma coisa que você colocou ad hoc, tá? Não precisa ser ele. Ela pode funcionar. E se for diferente dele, aí o universo está em expansão ou em contração. Beleza? Bom, Einstein xingou o Friedman de tudo que era jeito e foi bem ignorante com ele, tá? Aí, do lugar mais improvável que eu imaginaria, surgiu o Big Bang. Um padre católico, ele pegou as equações do Einstein, ele resolveu elas na maestria e falou, olha, quando resolve as equações do Einstein, tem duas possíveis soluções. Ou o universo está expandindo, ou ele está se contraindo, tá? Se o universo está em expansão, significa que ele já esteve mais unido no passado, tá? E cada vez que você volta no passado, ele está mais unido, mais unido, mais unido. De alguma forma que no princípio houve um ovo cósmico que explodiu, tá? E isso virou uma piada, tá? Os radialistas, teve um radialista famoso que foi fazer piada com o Lemaitre e apelidou esse negócio de o grande boom, o Big Bang, tá? Como uma forma jocosa, mas o nome colou, cara, o nome colou. E aí o Lemaitre chegou no Einstein, tá? Os trabalhos do Lemaitre, e o Einstein simplesmente falou, olha, esse padre aí tem uma matemática muito boa, mas a física dele é horrorosa. Só que aí, meu amigo, lá pelas tantas, o astrônomo americano Edwin Hubble estava fazendo algumas medições e ele percebeu que ele fez uma relação, um diagrama, tá? Que relacionava a distância de estrelas com o brilho das estrelas, tá? Na verdade, acho que era um desvio para o vermelho, era um redshift, tá? E ele percebeu o seguinte, que estrelas que estavam mais distantes, elas se afastavam mais rápido da gente. Por exemplo, você pega uma estrela, tá? Ela está se afastando com uma velocidade. Se eu pegar uma outra estrela que está o dobro da distância, ela se afasta da gente com o dobro da velocidade. E ele viu isso em todos os lugares que ele olhava, para todas as direções, isso acontecia basicamente o tempo todo, tá? Basicamente. E aí ele traçou uma lei, uma reta, simplesmente uma reta, tá? É uma relação de velocidade, tá? E distância, tá? Se você tem uma relação de velocidade e distância, o coeficiente da reta é 1 sobre o t, 1 sobre o tempo, tá? Esse coeficiente chamava constante de Hubble, tá? Ele foi apelidado de constante de Hubble, essa relação entre velocidade e distância. Mas o inverso dele é tempo, né? Do Hubble. Então, se você inverter a constante de Hubble, você chegava no tempo do universo, que esse negócio estava se expandindo. E chegou lá numa primeira noção que o universo estava se expandindo há, sei lá, 9 ou 10 bilhões de anos. Já pela constante de Hubble.
Então, assim, a única explicação que era possível, tá, para todas as estrelas estarem majoritariamente se afastando em todas as direções, era que o universo inteiro estava se expandindo. Tá? Não tinha outra explicação. E conseguiram até estimar o tempo do universo. Isso é muito louco. Tá? Para estimar o tempo do universo, tem que entender uma coisa, né? Como diferentes referenciais vão ter diferentes noções de espaço e tempo, como é que você mede o tempo do espaço? Com relação a qual referencial? E aí os físicos, os astrofísicos, os astrônomos desenvolveram um negócio chamado unidades comóveis, tá? Pega um ponto do espaço e crava um cronômetro nele, tá? E aí deixa esse negócio se expandir. Esse tempo é os 14 bilhões de anos, tá? Porque para outros referenciais você poderia achar que cada um vai medir uma distância e um tempo de universo. Bom, e aí ferrou tudo, né? Porque o Einstein falou, peraí, agora ferrou, porque eu já tinha conseguido isso em 1917, e aí o Hubble, no meio da década de 20 lá, provou isso, e o Einstein falou, eu fiz o maior erro da minha vida, porque ele já tinha, eu tinha provado que o universo estava se expandindo matematicamente, não quis acreditar, e eu tive que esperar o Hubble para mudar a minha versão da história. E até que lá em 1931, de fato, o Einstein aceitou esse universo, mas ele não quis deixar isso quieto, ele também quis contribuir. Tá? Ele continuou com esses estudos do Big Bang, ele fez umas teorias com um astrônomo, um físico chamado De Sitter, universos que têm essa constante cosmológica igual a zero. Eles ficaram explorando tudo que se tinha para explorar nesse assunto. Aí, a partir daí, de fato começaram a estudar a teoria do Big Bang. Então a questão é o seguinte, se tudo está se expandindo, então no passado tudo teve mais junto, mas quando você junta as coisas, as energias estão próximas, tá? Tá tudo ali muito próximo, as coisas começam a colidir. Se elas começam a colidir, elas começam a emitir radiação, tá? Se elas emitirem radiação, essa radiação tem que estar no espaço-tempo. Se ela tem que estar no espaço-tempo, então você faz a conta ao contrário, sei lá, volta tantos bilhões de anos atrás, como era essa radiação, como era essa energia, como ela teria que evoluir para a gente observar ela hoje. George Gamow fez essas contas e falou, olha, de acordo com as minhas contas, tá? Depois de fazer várias vezes essa conta, ele chegou à conclusão seguinte, se de fato o Big Bang aconteceu, como a gente está prevendo, a gente tem que observar uma radiação no universo, tá? Uniforme, mais ou menos em 3 Kelvin. E adivinha, no final dos anos 90, a NASA lançou o COBE, Cosmic Background Explorer, foi um satélite para vasculhar, fotografar o céu inteiro, procurando essa radiação, e encontraram a radiação cósmica de fundo. Então assim, isso é para ficar em um único experimento que comprova a teoria. Então, o que existe hoje em dia são dúvidas nas fases de como essa expansão ocorreu, tá? Então, é um universo muito grande, virou uma área de estudo, a cosmologia, tá? E aí existem diversos testes que comprovam a teoria e diversos testes que também são desafiadores, tá? E agora eu vou falar, do meu ponto de vista, quando que eu comecei a ver isso daí? Quando eu era criança, isso foi muito impactante. Em 1998, até 1998 sabiam que o universo estava em expansão. Tá? Em 1998 falaram, peraí, está em expansão, mas está acelerado. Cara, azedou a física em 98. Eu nunca vou esquecer, teve uma capa da revista super interessante em 98, eu era criança, cara. E aí tinha lá a foto do Einstein e escrita, o gênio alemão acertou de novo. Por quê? Se o universo está acelerado, tem que ter uma energia acelerando esse universo. E aí, aonde que nas equações de Einstein você põe um negócio para você ajustar a aceleração do universo? Na constante cosmológica. Então, em 98, os caras pegam o desfibrilador e BUM! Acorda a constante cosmológica do Einstein. Só que agora muda o sinal, né? Antes ela estava lá para a coisa não colapsar, agora ela está lá para fazer o universo expandir. Eu acho que, na verdade, nem mudaram o sinal, mexeram só no valor dela. Tá? Acho que o sinal continuava o mesmo. Ela existia para o universo não colapsar, ela tinha um sinal
nessa direção, tá? Eles só ampliaram esse sinal para ela crescer de maneira acelerada. E aí surgiu então toda essa revolução da energia escura, tá? Que energia é essa que mantém o universo em expansão? E aí, meu amigo, esse assunto vai embora, vai para campos escalares de Inflaton. Tem um assunto relacionado chamado inflação do universo, a teoria de Alan Guth. Cara, é um universo de contas para explicar o universo. O ponto é o seguinte, o que ninguém mais discute, tá? É que houve um momento em que o universo esteve extremamente contraído. Se você explorar essa contração, tá? Extrapolar ela vai para um ponto. Tá? Suponha que esse ponto tenha existido. A física hoje, ela não consegue chegar no ponto, mas ela chega próximo. Próximo quanto? 10 elevado a menos 43 segundos depois desse início, que a gente fala que no ponto era t igual a zero. Nós não sabemos se esse ponto existiu, tá? Porque é uma coisa louca, eu vou falar disso. Isso aí é gravitação quântica, tá? Mas supondo que esse ponto tenha existido, a nossa teoria chega até 10 elevado a menos 43 segundos depois desse ponto. Cara, é uma precisão a nada no mundo nunca vai ter uma precisão maior do que aonde os físicos conseguiram chegar. Estão muito próximos, tá? E a partir dali nós temos uma boa teoria que explica tudo, explica a criação, explica como os fótons se desconectaram dos elétrons, como é que formaram os primeiros átomos, como é que a radiação, como é que esse banho térmico se distribuiu, chegando até a explicação de como surgem as estrelas, os conglomerados, as galáxias, as hiperestruturas. E isso é um universo... Gente, vocês não têm noção como o universo é grande. Quando você pega um livro de astronomia, eles descrevem, eles falam assim, gases de galáxias. Tipo, para eles tem tanta galáxia que para eles é um gás de galáxias. Gás 10 elevado a 23, entendeu? Isso é as contas que esses caras fazem. Eles falam de contas de gases de galáxias. Então, quando eu li isso pela primeira vez, um gás de galáxias, eu falei, meu Deus, cara, é muito grande isso para poder considerar um gás o negócio, com interações de longuíssimo alcance, que é a gravitacional. Só que toda essa teoria que a gente faz, ela é como se fosse a probabilidade condicional. Lembra? Probabilidade condicional, você tinha sigma álgebra e você tinha uma probabilidade condicionada aos seus dados. Essa física também é condicional, tá? É uma teoria condicional a quê? Ao universo observável. Por quê? Se o universo está todo em expansão acelerada, tem um ponto no universo, não é difícil de calcular, que ele está com uma distância tão grande da gente que ele está se expandindo mais rápido que a velocidade da luz. Não tem problema para o universo se expandir mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz é um limite de causalidade no tecido do espaço-tempo. Agora, o próprio espaço-tempo não tem limite, tá? De velocidade para o espaço-tempo se expandir. O problema é o seguinte, se você tem alguma coisa que está nesse ponto do espaço-tempo, você nunca vai ter notícia dessas coisas, porque essas coisas estão tão afastadas da gente e numa velocidade maior que a luz nunca vai chegar na gente, nunca vai chegar na gente. Então nós estamos limitados por um universo por um universo observável que é chamado volume de Hubble. Então a nossa teoria está presa nesse volume de Hubble, a gente não sabe o que tem para lá. Então pode ter muita coisa, pode ser bem maior do que nós estamos imaginando, mas o que a gente consegue, tudo que a gente está falando dessa teoria está condicionado a essa questão do universo de Hubble. Então, o que nós temos de prático hoje? A gente consegue fazer cosmologia de alta precisão, tá? A gente consegue testar as teorias, elas funcionam e são muito desafiadoras, tá? Existem algumas perguntas, né, que sempre fazem, ok, o que tinha antes do universo? Isso aí é metafísica, tá? Cada um vai ter a sua explicação, a explicação que te conforta melhor, tá? O fato é que a energia do universo é zero, tá? Isso ninguém tem dúvida. Por quê? A energia das coisas é positiva, mas a energia gravitacional é negativa. Então, a hora que você soma tudo, zera, tá? Isso aí não é um problema.
Então, seja o que tivesse antes, o universo não tem energia. Tá? E aí começa a surgir as questões. Bom, se o universo não tem energia, o que era esse estado anterior ao universo? Faz sentido falar em alguma coisa antes do próprio tempo existir? Bom, aí começam as opiniões pessoais. Eu, particularmente, tenho a minha opinião. Eu quero compartilhar com vocês, não é ciência, tá? É uma opinião. Eu acho tão absurdo qualquer ideia que queira explicar o universo, tão absurdo, que não dá para aceitar eu não consigo aceitar nenhuma gênese do universo. Eu acho um absurdo, na minha cabeça não dá para existir nada antes do universo. Não tem como, tá? Porque senão essa coisa que existe já seria o próprio universo. Só que o universo está em potência nessa coisa, tá? Eu não acredito nisso. Eu também acho que o universo ele é muito improvável, tá? Para mim é muito mais fácil acreditar que o universo não existe. De fato, nada disso aqui, isso aqui não existe. Na minha opinião, eu acho que o universo não existe, tá? Na minha opinião, eu acho que o universo é um conjunto vazio, tá? E que essas coisas que nós estamos chamando de matéria bariônica e achando que é existência é simplesmente um efeito colateral do conjunto vazio, tá? Uma visão própria, porque eu acho mais absurdo tentar explicar o universo do que acreditar que ele simplesmente é um efeito colateral do conjunto vazio e que as leis físicas, na verdade, são restrições para manter esse conjunto vazio sendo um conjunto vazio. Tá? Você pode colocar um monte de coisa num conjunto vazio que não é nada, é vazio. Tá? O conjunto vazio é uma contradição. Tá? Por exemplo, os números naturais menores que menos 5. É o conjunto vazio. É uma contradição. Tá? Então, eu acho que o universo é uma verdadeira contradição. Eu acho que as leis físicas são restrições para manter essa contradição fixa, tá? Porque é muito louco imaginar que alguma coisa existe. Mas isso aí não é ciência, isso é só uma opinião, tá? Não consigo avançar nisso. Mas o que eu posso te falar de mais concreto são algumas perguntas que me fizeram. E eu vou responder algumas delas aqui. Uma primeira pergunta que fizeram lá no grupo. Vamos pegar aqui, ó. Qual foi a força que a explosão teve e isso significa explodir quantas bombas atômicas, tá? Então, embora a energia do universo seja zero, uma energia foi liberada, tá, para essa explosão. Então, se você libera energia para a explosão, você tem uma menos energia em algum lugar. A estimativa, tá, atual é que o universo tenha liberado 10 elevado a 68 joules. Isso é tanto, que comparar com bomba atômica não é a melhor comparação, mas eu vou fazer porque pediram. Então, eu vou pegar uma bomba atômica de 15 megatons de fusão nuclear, a maior que poderia ser feita, tá? Que ela tem mais ou menos 10 elevado a 17 joules. Vamos construir a energia do Big Bang, tá? Com esta bomba barra no universo observável. Pode ter sido maior, tá? É pelo menos isso. Então, pega essa bomba, tá? Multiplica essa bomba, a energia dessa bomba por 1 bilhão. Agora pega esse número, multiplica por 1 bilhão. Agora pega esse número, multiplica por 1 bilhão. Pega esse número, multiplica por 1 bilhão. Pega esse número, multiplica por 1 bilhão. Agora pega esse número e multiplica por 1 milhão. Isso é 10 elevado a 68 joules. Não dá nem para comparar, é uma coisa muito insana, tá? Qual foi a força que fez? De onde veio essa energia, tá? A teoria do Alan Guth, ela diz que existia um campo escalar, anterior, tá, ao Big Bang, e essa energia, ela era uma energia em suspensão, tá? Era como se fosse quando você tem um líquido, você consegue pegar a água, tá, e colocar ela em estado líquido abaixo de 0 graus. Você pode deixar a água a menos 12 graus líquidas, tá? Então você tem uma energia ali em suspensão. Só que se você der um peteleco no copo d'água, ela congela na hora. Então ela sai de menos 12 e vai para 0. Quando ela vai de menos 12 para 0, ela liberou energia muito rápida, tá? Porque ela estava em menos 12 e foi para 0. A temperatura da água subiu,
tá? E ela irradia essa energia. A energia estava lá, nesse campo, em suspensão, tá? É mais ou menos isso que o Alan Guth ele conta, e o que as teorias dão conta de explicar de onde veio essa energia. Pergunta, qual a velocidade que o espaço continua se expandindo? Qual a velocidade que o espaço continua se expandindo? Perfeito. A velocidade que o universo está se expandindo depende da distância que você está analisando, tá? Vamos pegar uma distância que os astrônomos gostam, que é um parsec. Um parsec são mais ou menos 3 milhões de anos-luz, tá? Então, se eu pegar uma distância de 3 milhões de anos-luz, pega eu mais 3 milhões de anos-luz, tá? Essa distância está se expandindo 73 km por segundo. Essa distância, 73 km por segundo. Se eu pegar o dobro da distância, o dobro da velocidade. Tá? Então essa é a velocidade que o universo se expande. Por que o universo continua se expandindo? Porque tem uma energia, tá? Pergunta também, tem uma energia que está sustentando isso. É a tal da energia escura. Será que essa energia escura é a tal da constante cosmológica? Tá? Ela é um restinho desse campo chamado inflaton que o Alan Guth comentou? Pode ser que esse campo esteja numa rampa ainda, liberando energia para essa expansão continuar. Na verdade, as teorias atuais dizem que o Big Bang não acabou. Ele está acontecendo nesse momento. Ele está se expandindo. Nós estamos vivendo o Big Bang, tá? Essa é a grande teoria do Big Bang. Ele está acontecendo, não é uma coisa que aconteceu. Quando a gente fala aconteceu o Big Bang, na verdade aconteceu a maior expansão do universo nos primeiros momentos, mas ele ainda está expandindo, nós estamos vivendo esse Big Bang, tá? E aí perguntam no grupo, qual é o final do universo, tá? E aí tem uma coisa interessante, não é simples você tratar desse assunto, tá? Você tem que conhecer a relatividade geral de Einstein, tá? Porém, o que os astrônomos e os físicos conseguiram perceber? Que você consegue também abordar essas teorias pela mecânica de Newton, tá? A mecânica de Newton é uma aproximação para a mecânica de Einstein, tá? Mas ela também chega nas mesmas conclusões que a mecânica de Einstein, com alguns argumentos ajustados, tá? Eu vou deixar um link do pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, do professor Kepler, olha o nome do cara, professor Kepler, né? Um cara de astronomia, e da professora professor Kepler de Souza e da professora Maria de Fátima. Lá eles mostram como é que você consegue construir uma teoria de espaço-tempo utilizando a mecânica de Newton, tá? E tá certa, e funciona, tá? Você pode, depois que você fez com relatividade e viu o resultado, se você construir com Newton e chegar no mesmo resultado, esquece a relatividade e continua com Newton, tá? Você vai chegar num conjunto de equações muito simples, tá? Que descrevem como que esse universo vai evoluir. E dentro desse conjunto de equações vai aparecer uma coisa chamada densidade crítica, tá? Se houver uma quantidade de matéria maior que essa densidade crítica, o universo vai ter uma resposta em termos de geometria. Se tiver uma densidade crítica abaixo, uma densidade de energia abaixo da crítica, ele tem outra resposta. E se tiver uma densidade de energia próxima à densidade crítica, ele vai também ter outra resposta. Isso diz respeito à evolução do espaço-tempo, tá? Então, hoje, as nossas medições dão conta que o universo ele não vai expandir aceleradamente para sempre, nem se contrair, ele vai sempre ficar flat, se expandindo bonitão, num ritmo tranquilo, tá? Se isso acontecer, o que vai acontecer? As estrelas, bem resumidamente, vão queimar todo o seu combustível, vão se expandir, aí vão surgir outras estrelas, aí vão surgir outros buracos negros, aí vão surgir um monte de coisa. O que está acontecendo? Cada momento do universo, a entropia está aumentando, tá? Quando você tem dois átomos, dois blocos de matéria, e elas se encontram gravitacionalmente, no momento que elas colidem, elas estão aumentando a entropia do universo. Por quê? Quando elas colidem, elas aumentam a energia térmica delas. Se elas aumentam a energia térmica, elas emitem radiação, fótons, tá? Então, você tem energia que estava na matéria e virou fótons. Fóton é o mesmo que entropia, tá? Você está mandando bit de informação para o universo. Então, o que vai acontecer? Depois que esses processos acontecerem muito, o universo vai virar puramente uma sopa de entropia,
tá? Todos os estados energéticos possíveis, o máximo possível vai estar sendo utilizado. Você não vai ter estrutura, você não vai ter nenhuma estrutura, tá? No fim do universo, só vai ter luz. E essa luz vai estar dispersa, vai ser um fóton aqui, um fóton ali, um fóton ali. Então, no fim das contas, para efeitos práticos e humanos, tá? Um ser humano lançado no universo no futuro, tudo indica que ele não vai ver nada, não vai ter temperatura, é a morte térmica do universo, é um vazio absoluto. E veja só, simétrico e isotrópico. E aí agora a minha pergunta. O que diferencia um espaço-tempo sem nada, sem energia, simétrico, isotrópico, de um conjunto vazio? Talvez a gente volte a ser vazio. O estado final das coisas seja esse conjunto vazio. Pode ser, é uma opção, mas não a única, ainda bem. Bom, agora para finalizar, o destaque que eu deixo sobre o Big Bang. Em 2011, tá? Esses físicos que descobriram que o universo estava em expansão acelerada, eles ganharam um prêmio Nobel justo, tá? Por isso. E foi muito bonito porque eu na minha infância vi a descoberta e na minha fase adulta já trabalhando no banco lá eu consegui ver os caras ganhando um prêmio Nobel. Então isso foi muito bonito. E o destaque final aqui foi que quando saiu esse negócio em 98 sobre a Super Interessante, eu comprei esse livro aqui, ó, tá? Esse é um livro muito bonito, ele tem muitas gravuras legais, tá? Quer ver, ó? Ele tem uns desenhos, esquemas, mas ele não é um livro fácil de ler. Mas eu comprei em 98, eu tenho muito carinho por esse livro. Eu consegui terminar de ler esse livro em 2008, tá? 10 anos depois, cara. Quando eu cursei Teoria da Relatividade na Unicamp. Então, ou seja, esse livro mudou a minha forma traçou o meu destino intelectual, tá? Não traçou o meu destino profissional, mas intelectual. Eu tenho muito interesse pela teoria, eu pretendo, quando eu for deixar o mundo, quando eu virar simplesmente a entropia no fim da minha vida, eu pretendo, se eu puder pedir para Deus, eu quero morrer estudando esse negócio. Eu quero um dia estar estudando, tomando um café e ir embora, em calma. E para acabar, eu vou deixar vários links para vocês com aulas de cosmologia, teoria da relatividade, um link muito legal do pessoal da Rio Grande do Sul e que mais? E o link também aí da matéria da inovação tecnológica. Pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer vocês. Ficou bem grande, mas esse é um assunto grande, né? Essa terça de quinta ficou bem grande. Eu filmei na vertical, agora que eu percebi. Se você chegou até o final, deixa o seu like e compartilha. Um grande abraço, nos vemos quinta que vem.